do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. A margem do sexo, capítulo 26, de 26. À margem do sexo. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou reprova o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Do item 16, do capítulo 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadecemo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento, no lugar dos acusados,
analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, chegamos no último capítulo do livro Vida e Sexo, o capítulo 26, A Margem do Sexo. Emmanuel utiliza esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito do julgamento e das culpas, dizendo que não devemos julgar, porque nós não conhecemos o coração alheio. Aliás, não conhecemos o nosso, como ele bem coloca, e muito menos conhecemos o outro. E chamando para nós que quando nós queremos em altas vozes censurar alguém, que muitas vezes estamos fazendo isso querendo esconder, né, aquilo que nós já cometemos no passado, faltas mais graves. E Emmanuel então inicia que nós, companheiros aqui da jornada evolutiva, nós temos que nos abster de todo tipo de censura e condenação. Isto porque, diz ele, que todos nós, espíritos, estamos no aperfeiçoamento na Terra, emergindo de um passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em sombras e tal. Isto é, que existe um passado multimilenar de cada um de nós. Então, como saber o que passa no íntimo de cada um de nós? É muito impossível, podemos assim dizer, não é? Porque se nós estamos tentando saber quem somos, para que nós possamos avaliar quem é o outro, não é? Mas estamos muito longe disso. Então, são muitos séculos de muitas vidas que nós passamos por experiências, né, que nós não podemos fazer uma avaliação. Daí o problema da censura e condenação. E ele fala no último parágrafo dizendo que nós estamos muito longe ainda de alcançar a meta que nós pretendemos. Então, a censura e a condenação não cabe de forma nenhuma. Nesta outra parte, ele diz que se alguém cair, parece cair, né, perante você, que você silencie e espera. Se outra pessoa também parece, a seus olhos, tombar na delinquência, você também deve esperar e silenciar. Porque, acima de tudo, nós temos que nos compadecer uns dos outros. Porque ninguém de nós conhecer tão bem a ponto de saber o que nos espera amanhã. Isto é muito interessante, mas muito interessante porque, em outros livros,
Hamed, por exemplo, que é um espírito também, ele nos diz que quando você condena uma determinada coisa em uma criatura, da mesma forma que você está condenando, você vai ser condenado. Ou seja, como disse Jesus, da mesma medida que usardes para com o seu próximo, também será usado para você. E essa medida que vai ser usada para você não é Deus que vai lhe castigar, é a sua própria consciência. E até porque você atrai aquilo para você. Então você vai ser acometido da mesma coisa que ocorreu com outro, porque você vai atrair para você. Por isso que Emmanuel diz aqui que ninguém conhece exatamente, a ponto de saber hoje, o tamanho da experiência que vai lhe vir amanhã. Amanhã vai vir uma experiência e com certeza vai ser a mesma, ou talvez até maior. E Emmanuel, nessa outra parte, diz que nós temos que calar, não é? Diante dessas culpas alheias, porque ninguém é capaz de medir, né, a responsabilidade de cada um. Os desequilíbrios que cada um está tendo, cabe a cada um deles, não é? Assim cabe a nossa também. Então pensemos na nossa, ao invés de pensar na do outro, não é? Nesta outra parte, Emmanuel diz que nós somos todos participantes de uma só família, que é a família da Terra, onde existem dois mundos simultaneamente, isto é, dois mundos interagindo num só planeta, o mundo físico e o mundo espiritual. E todos estamos, então, essas criaturas com inteligências, somente que um está desprovido do corpo carnal, mas continua pensando, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades do que o outro que está aqui na Terra, sem diferença. E todos, tanto aqueles que estão no corpo físico ou fora dele, estão buscando recursos, de aquisição de recursos para a evolução, seja no material ou no espiritual. Ele reafirma nesta outra parte, mais uma vez, que nós não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias, não é? Diante da sabedoria divina. E principalmente nesse caso em particular, que é o amor, que nos reclama compreensão. E ele faz uma colocação interessante, porque muitas vezes, às vezes nós vemos uma pessoa que acreditamos que ela tenha errado, não é? Mas na verdade ela tenha buscado o caminho certo. E aquele que parece hipoteticamente do bem está no mal, não é? E por isso que nós temos que abençoar e amar sempre. Quando se erra, na verdade, você está a um passo do aprendizado. Porque quando você erra e você depois reconsidera isso, este erro, você reconhece que o caminho é outro, você aprendeu a lição. Então, não precisa mais errar naquele ponto. Então, é muito importante que nós analisemos a ótica da vida por este lado, porque quando você erra, é porque você está prestes a aprender a lição. É claro que pode você também errar diversas vezes no mesmo ponto. Você está insistindo no erro. Aí é outra coisa. Mas, sempre quando erramos, estamos prestes ao aprendizado e a não errar mais e não termos mais a infelicidade. Na conclusão,
Emmanuel diz que em qualquer desarmonia que exista no mundo efetivo, seja como for e com quem for, nós temos que nos colocar em pensamento no lugar dos acusados, analisando as suas tendências mais íntimas e verificar se nós estamos em condições de censurar alguém. E se nós estivermos, nós temos que ainda buscar a consciência, no nosso âmago da consciência, no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esta colocação é muito interessante. Vamos falar dela novamente. Quando você se coloca no lugar do outro, analisa a situação do outro, verifica a sua própria situação, você chega à conclusão que você não tem condições e nem poder para censurar ninguém, seja por qual coisa que for. Agora, ele coloca ainda uma última outra oportunidade para você. Se você, mesmo assim, achar que você é melhor do que o outro e que não precisa nem se colocar no lugar do outro, se você achar que você é melhor do que o outro, então vai a última condição para que você lembre do Cristo na frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, que você traga dentro de si aquele amor que você tem e dedique àquela criatura. Dedique àquela criatura, sabendo que você também é carecedor da providência divina e da benevolência daquelas criaturas que estão à sua frente. Porque já dizemos em outras lições que todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então nós temos espíritos que estão ao nosso lado, são espíritos que caminham conosco, talvez não na vida física, mas eles estão no mesmo nível intelectual, moral, e caminham conosco nesta evolução. Nós temos espíritos que estão à nossa frente, e muitos à nossa frente. E temos espíritos que estão à nossa retaguarda. Por isto, é necessário que tenhamos isso em mente, para que nós possamos sempre ajudar aqueles que estão vindo atrás. Não são atrasados, são criaturas que foram criadas depois de nós. E que nós nos apeguemos aos ensinamentos daqueles que estão à nossa frente. É o caso de Emmanuel, por exemplo. Que nós possamos aprender com ele e com tantos outros, para que nós possamos evoluirmos moralmente e intelectualmente. E um dia, com certeza, podemos não somente proferir essa frase, mas, acima de tudo, tê-la em nossos corações. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus o abençoe e que nós possamos cada vez mais melhorarmos diante uns dos outros. Fiquem com Deus.